Pronto, então, como ter clientes apaixonados pela sua... Essa foi a proposta que eu quero trazer aqui para vocês hoje. As pessoas entram na rede social para se relacionar. Elas não entram na intenção de estudar, de aprender. Elas querem se relacionar, elas querem se divertir. São os dois principais momentos. E aí, o que eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão do cliente se apaixonar? Eu trouxe uma metáfora para ficar mais fácil para a gente entender que existe alguns estágios da audiência com você até ela comprar você ou comprar o seu produto, que começa na paquera, depois ela passa para o namoro, depois ela passa para o noivado e depois ela passa para o casamento. Então, vamos lá. Funciona igualzinho funciona na nossa vida, no offline. A gente, quando vai sair para a balada, a gente se arruma, a gente faz o melhor cabelo, vai no salão e escova quem é de escovar, quem não é de escovar faz uma hidratação. A gente procura a melhor maquiagem, a gente procura a melhor roupa, a gente sai com a nossa melhor das intenções. E aí a gente chega numa balada, ou a gente chega num barzinho, no que quer que seja a praia de cada um de vocês. O que acontece? Aí você começa a ver aquela pessoa ali de longe. Então, tem uma troca de olhares, tem uma aproximação, aquela piscadinha, sorrisos, até a pessoa se aproximar de você e ter uma conversa para marcar um próximo encontro. E aí, a partir disso, é que vai acontecer o namoro. O namoro mão na mão, aí começa a ficar mais quente, você começa com aquelas carícias, você faz o nheco-nheco, e aí você percebe que não pode mais viver sem aquela pessoa. E aí começa a intenção de você casar. Só que antes de casar tem o noivado. E o noivado, o relacionamento fica mais sério, você leva a pessoa para dentro de casa, você apresenta para a família, e aí vocês começam a pensar no casamento. Bom, qual é a analogia que eu trago para o nosso ambiente digital e para o nosso contato e relacionamento com o cliente? A analogia é assim: você vai paquerar. Então, para o cliente paquerar você, você tem que ter uma apresentação digna, né? Você tem que ter o seu ambiente arrumado, você tem que ter a sua melhor foto. É como você está se arrumando para a balada. Você vai escolher o melhor texto, a melhor cor, a melhor marca. Tudo isso você precisa ter essa apresentação. Mamá vai falar bastante dessas dicas para vocês de como montar esse perfil, principalmente no Instagram, porque é o que a gente usa mais. Mas você precisa construir essa apresentação massa, porque aí você vai chamar a atenção das pessoas. É a fase da paquera, né? A gente está ali de longe. Agora, eu vejo muitos empreendedores que eles arrumam a casa toda, atraem o cliente, mas quando o cliente chega perto, quando solicita um orçamento, ou quando entra no perfil que procura informações, não dá match, né? Não dá match. E aí não gera o namoro, não continua o relacionamento. Por que isso acontece? Acontece, no meu ver, por 3 motivos. O primeiro é o profissional não ter autoconfiança, não ter confiança no seu trabalho, não estar com... não saber o quanto que o trabalho e o serviço dele é importante para as pessoas. E quando a gente está com uma autoestima muito baixa, a gente não identifica isso, e é uma base do que eu faço no meu trabalho, e Gabi vai trazer, com certeza, mais informações sobre isso para a gente, porque antes de vender, a gente precisa estar bem. Então, o primeiro é não ter certeza e não ter autoconfiança sobre o seu trabalho, sobre o quanto você é importante para o cliente. O segundo é você não ter essa base sólida da sua comunicação, não conseguir estruturar sua promessa de valor, não saber como que você vai comunicar tudo isso
para o cliente, não ter contato e não conhecer os seus diferenciais. Então, esse segundo motivo leva a muitos profissionais ficarem cansados ao produzir conteúdo, porque gera muita ansiedade, porque não sabe, não tem a base, então fica procurando sempre referências do externo. Gente, eu vou falar muito por cima de tudo por conta do nosso prazo, nosso tempo. E o terceiro, que é o que eu vou mais me aprofundar aqui, é talvez não, eu tenho certeza que muitos estão atraindo o cliente errado. E aí gera a paquera, atrai, chama atenção, mas quando o cliente chega, não dá o match e não dá o namoro. Por quê? Quando a gente está na paquera, que a gente vai identificar e não gera o namoro, por quê? Porque não tem ligação, porque não tem conexão. Então, uma vez que o profissional ele não se entende, ele não sabe com quem que ele está falando, ele vai terminar atraindo pessoas que não são as corretas para ele. Aí, considerando que você seguiu todas as orientações, tem autoestima, tem autoconfiança, se comunica de forma correta, consegue expressar toda a sua verdade para o cliente, você começa um namoro feliz da vida. Por quê? Porque ele enxergou que você, aí já falando do cliente, o cliente enxerga que você pode resolver o problema dele, ou que você pode solucionar um desejo dele. Então, ele parte da paquera, da atração, para entender que você é um profissional qualificado, que você tem alguns diferenciais e que o seu serviço é importante para ele. Pronto, você continua ali produzindo conteúdo e aí ele começa a comentar, ele começa a compartilhar você, ele fica enlouquecido por você e aí ele não consegue mais viver sem você. É o que acontece na fase do namoro. A gente parte para o noivado quando a gente já não consegue mais ficar longe da pessoa, né? Aí a gente está apaixonado por aquela pessoa e não consegue mais ficar longe. Então, gera o noivado. No caso do cliente, ele fica tão encantado com você, com a proposta que você está apresentando, pode, a partir daquele momento, fazer um pitch de venda, ele está apto a comprar um curso seu, um produto seu, porque você já construiu todo esse relacionamento com ele. E aí vem o contrato. O contrato é o segundo passo. É quando ele compra você primeiro, porque ele primeiro precisa comprar você para depois ele comprar a sua empresa. Ou quando ele entra no curso, ou quando ele compra um serviço. Agora, o que acontece? Por isso que eu disse que eu ia me atentar mais àquele terceiro ponto. O que acontece? Quem aqui já ouviu aquela amiga dizer assim, eu só namoro com um cara pombo sujo, ou eu tenho dedo podre para namorados? Quem já ouviu? Eu estou vendo umas cabecinhas assim. Pois é. Por que isso acontece? Acontece porque você está comunicando a sua intenção de uma forma errada, porque você está vibrando numa frequência que só vai atrair o pombo sujo. E no ambiente empreendedor, você é daqueles que pede desconto em todo lugar que você vai? Minha internet ficou instável. Travou? Não? Então, você é daquele que você pede desconto em todo lugar? Você é daquele que fica dizendo ao outro profissional, o seu concorrente faz melhor. Você é um cliente chato? Porque se você for, você vai atrair isso. Então, por isso que é importante você entender quem é você, para daí você entender quem você está atraindo. Parar de ser dedo podre para cliente. Por que isso, Fernanda?
Eu esqueço de passar os slides, tá, gente? Eu vou aqui falando, falando, falando. Por que isso acontece? Porque a venda, ela é reconhecimento e não convencimento. Os seus clientes que se tornaram apaixonados, eles vão virar fãs que vão te indicar. Ok. Entrou alguém aí com som. Na fase do namoro, voltando para a vida profissional, a paixão é aquele fogo, é aquela entrega, e a gente diz que ela é volúvel, né? Com o tempo, aquilo ali se apaga. Se não tiver amor, não fica. O que acontece com o cliente é a mesma coisa. Ele vem, ele é atraído, mas se você não tiver você não cuidar da sua relação com ele, ele não vai virar seu fã. E o cliente é apaixonado, que vem lá do início do texto. A intenção é que o cliente vire seu fã. A gente não é fã de várias marcas, a gente não é fã de vários profissionais por aí. Por que que isso acontece? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Quem já ouviu, deixa eu ver, quem já ouviu falar que o princípio de tudo, principalmente eu falo sobre isso, o princípio de tudo é se amar. Se você se ama, você faz com que as outras pessoas te amem. Na vida empreendedora é a mesma coisa. Para os clientes serem apaixonados pela sua marca, você precisa ser apaixonado pela sua marca. E isso é tão difícil, assim, a princípio, você expressar. Por que eu trouxe isso aqui? A primeira coisa que a gente tem que pensar é quem sou eu e quem eu estou comunicando para o mercado. Por quê? Porque a identidade... O negócio não sai aqui. Ah, meu Deus. Volta. Volta, Fernanda. Quem sou eu? A identidade, ela tem a parte que é visível e ela tem a parte que é invisível. A maioria de nós cuida muito da parte visível. Aparência, voz, cor, logo, card, design, comunicação verbal, comunicação inverbal, não verbal, inverbal foi ótimo. Mas para o cliente ser apaixonado pela gente, nós temos que comunicar o invisível. O que é esse invisível? Essência, propósito, valores, sentimentos, personalidade. Então, é necessário esse mergulho interno para você entender quem é você e você comunicar para o mercado. Gente, isso aqui, ó, se fosse deixar, eu falava a noite inteira. É só para vocês terem noção da importância disso aqui. E aí, quem precisar e quem quiser, conversa mais comigo. Por que, Fernanda, você está falando de tudo isso? Porque a principal pergunta que você tem que fazer para você, porque não foi, aí, é por que você construiu o seu negócio? Você é apaixonado por ele? Lembra que eu falei? O cliente só vai ser apaixonado se você for apaixonado. Eu travei? De novo, vocês travaram aí. Tá bom? Voltou? Voltou, Por que não está Fernanda. aparecendo no slide? Não está aparecendo? Para mim, eu não estou vendo, não. Ué, aqui para mim tá aparecendo o slide e a Fernanda tá falando, o vídeo tá normal. Você está no celular, Alexandra? Tô no Então passa celular. o dedinho aí para o lado, que você deve estar vendo só a minha tela. Ah, viu, peraí. Achou? Ah, na outra tela eu estou vendo as meninas. Então, se você... Peraí. Vá passando aí que chega. Por que você construiu o seu negócio? Por que você é apaixonado? Você é realmente apaixonado por ele? Essa é a principal pergunta que vocês... Pronto, feche seu áudio aí, Ale. Essa é a principal pergunta que vocês precisam fazer e a principal pergunta que eu vou deixar aqui para vocês responderem. Por quê? Porque se você não for apaixonado pelo seu negócio, você não consegue fazer com que as pessoas fiquem apaixonadas por ele.
E por que que isso acontece? A maioria dos profissionais respondem àquela pergunta assim: eu montei o meu negócio porque me disseram que essa área dá o dinheiro, porque a minha família indicou, porque um consultor indicou. Sempre a... E aí, o que que acontece? Você pode, sim, até ganhar dinheiro, mas você não vai ter clientes apaixonados. Por quê? Para você ter clientes apaixonados, você tem que saber aonde bate o seu coração. O que que isso quer dizer? Quem já me ouviu falar sabe que eu falo muito sobre essência. Para você construir uma empresa que se torne apaixonante, que seja um negócio viciante, ele tem que primeiro ser viciante para você. Tem uma historinha que eu conto de uma gata, de uma pantera que vivia em forma de gata, porque ela queria se encaixar no ambiente em que ela estava, e dessa forma ela deixava de expressar a essência dela de pantera e expressava a essência de gato, porque ela achava que expressando a essência de gato, se comunicando com os gatos, ela iria ter mais sucesso. E aí, quando ela partiu para montar um negócio, ela já tinha esquecido a essência dela de pantera e montou um negócio através da essência de gatos. E aí, o que que acontece? Como ela está criando um negócio para gatos, ela vai tentar se comunicar com gatos, mas não vai dar certo, porque ela não é gato, ela é pantera. Quando ela faz essa retrospectiva da vida dela e ela decide assumir a essência dela de pantera, ela começa a comunicar a essência de forma mais natural, de forma mais tranquila, e as pessoas começam a entender ela, e aí sim, ela conecta panteras, ela conecta pessoas que são parecidas com ela, e nessa conexão fica muito mais forte. E tudo que ela passa a fazer, as pessoas entendem, porque ela consegue se colocar no lugar das outras, é a tal da empatia. Então, é super importante você entender aonde bate o seu coração para iniciar o seu processo em cima da sua personalidade, em cima da sua essência, e não em cima de algo que está vindo de fora. A base do meu trabalho é em ajudar as pessoas a identificarem isso aí, e a partir disso é que desenvolve todo o restante. Desenvolva a coragem de ser quem você é e torne-se sua maior vantagem competitiva. E aí sim, se conecte e atraia pessoas que têm a mesma natureza que você, que têm a mesma essência que você, que têm os mesmos valores que você. Que vocês, a partir do momento que vocês começarem a cuidar da marca pessoal e entender os processos de marca pessoal, vocês vão entender que a gente comunica nossos valores em tudo. E o que faz as pessoas amarem ou odiarem a gente é através dessa conexão com os valores. É o tal do match que eu falei lá do namoro. Se não der match, você não consegue ir em frente. Portanto, desenvolva a sua coragem de ser você quem você é e se torne sua maior vantagem competitiva. Namore as pessoas certas, porque você já começa o processo certo. E aí fica tudo muito mais fácil. Pronto, entendi tudo isso. Casei com a pessoa certa, namorei. Paquerei, namorei, noivei, casei com a pessoa certa. E agora? O que era o casamento? Era o contrato. Era a pessoa contratando você, um serviço, entrando num curso, fazendo lá o CTA que você quer. O que você vai fazer para continuar com a relação quente dentro do casamento? No casamento, a gente sabe que a gente tem que fazer lá, né, as coisinhas, cada um a seu modo. Numa relação com o cliente, surpreenda. O que é surpreenda? É entregue mais do que você estava prometendo. Você tem lá a sua promessa, que a gente desenvolve dentro do propósito, dentro dos valores, dentro do que você quer atingir, dentro do objetivo que você identificou, que é a sua participação no mundo. Você vai vender isso, mas você vai entregar muito mais. Você vai surpreender com outro atendimento, com outro produto, com uma outra relação.
surpreenda. Mantenha a relação quente. O que é isso? É você, no ambiente digital, você fazer com que o cliente que já entrou na sua lista, que já está lhe acompanhando, que já ama você, continue apaixonado por você, fazendo o quê? Entregando a ele sempre algo a mais. O bacana, e que todos os experts falam, é que é muito mais fácil você vender para a mesma pessoa várias vezes do que você fazer a paquera de novo. Uma vez que você consegue, dentro do seu processo, manter essa relação do cliente estar sempre querendo alguma coisa sua, você mantém isso quente. E ele começa a entender que você, além de ter suprido a necessidade dele, você tem ainda um monte de outras coisas. Esses dias eu fechei uma consultoria que a minha cliente falou para mim assim: Fernanda, eu estou vendo que eu vou ficar com você para o resto da vida, porque cada vez que eu dizia a ela, tem esse processo, tem esse processo, tem esse processo, ela dizia, mas eu quero isso também, eu quero isso também, eu quero isso também. Então, é manter essa relação quente. Deixa eu ver, eu botei mais alguma coisa aqui. Lembrando dele todos os dias, no aniversário, perguntando a ele como é que está o andamento do processo dele, tendo essa relação mais íntima. Distribua amor. O que eu trouxe com essa frase? Cria uma comunidade de pessoas que pensem igual a você e que entendam que você quer ajudar muito mais, que você quer construir algo muito maior. E aí, quando a gente tem clientes que são fãs da nossa marca, a gente cria esse local, um ambiente seguro para essas pessoas. Ou um site, ou uma comunidade no Instagram, ou um grupo de WhatsApp. Aquele local ali é um local seguro, e a gente tem isso. À medida que uma pessoa que está vibrando bem, no positivo, encontra outra que está vibrando no positivo, e elas se encontram, essa vibração aumenta. E aí, quando se separam, elas se separam fortalecidas. E aí vão encontrar outras pessoas que também vão fazer o mesmo processo. Então, você aumenta essa proporção de amor. Eu falo de amor porque, para mim, negócio tem que ter o amor. Vocês viram que eu comecei com essa fala. E aí, de forma prática, como é que a gente faz isso? Bom, alguns passos. Descubra o seu propósito. O que é o propósito? É a motivação. Por quê, meninas? Porque estar aqui no ambiente digital é uma máquina, esse ambiente é uma máquina de rejeição. É uma máquina de rejeição. É um local onde você vai se desafiar o tempo inteiro. Então, você tem que ter uma motivação muito forte para poder aguentar tudo que vai vir por aí pela frente. Comunique valores. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? As pessoas se conectam com as outras através desses valores. Lembra que você precisa paquerar pessoas que já vêm, que já são boas para dar match, senão você vai gastar tempo. Defina uma crença única. Essa é uma proposta que eu trabalho dentro da parte de construção de conteúdo, que é você entender um motivo principal que você vai convencer, e convencer não, que você vai ensinar a sua audiência, que se ela resolver aquilo ali, ela resolve todo o resto. Então, defina uma crença única. Quem quiser saber mais sobre isso, pode me chamar que eu explico um pouquinho mais. Crie sua tribo, como eu falei, à medida que você vibra e você atrai pessoas, essas pessoas vão ficando ali ao seu redor, e você cultivando isso aí, você vai atraindo mais pessoas. E o último passo, que é um passo que é mais na frente, eu ainda estou desenvolvendo também, é criar um movimento. Tem alguns experts que chamam isso de escolher um inimigo comum. O que é isso? É você identificar o que está errado no mundo, o que para você está errado no mundo, e você combater isso. Como?
com o seu serviço, com o seu trabalho, com o seu produto. Então, você vai traduzir toda a comunicação da sua venda para explicar ao mercado que aquilo ali que você está vendendo, o motivo é para detonar o inimigo comum. É um outro trabalho de construção de autoridade. O que eu queria deixar para vocês é que o importante é você se conectar consigo mesma, com o que você gosta de fazer, com o que você ama, e tudo vai ficar muito mais fácil. Porque por vibração, para quem acredita em energia, e eu acredito, por vibração, você comunica muito mais do que o que você está aqui, ó, falando. A sua expressão, o seu tom de voz, o seu olhar, a forma como você usa e gesticula e pronuncia as palavras, tudo isso produz vibração, produz energia, e a pessoa lá do outro lado recebe, se for verdadeiro. E sendo verdadeiro, até eu, que tenho dificuldade para me comunicar, que sou introvertida, que vim de uma trajetória de que não acreditava em mim, de que não gostava de exposição, estou aqui hoje trabalhando e comunicando com vocês, porque o que eu entendi é que é o meu papel no mundo. Essa contribuição, eu trouxe para vocês aqui o endereço do site da minha... o endereço do meu site, que tem vários outros conteúdos gratuitos, que o intuito desse momento aqui é justamente trazer mais informações para vocês e ajudar vocês nessa busca. Então, Fernanda trabalha com fotografia aqui em Salvador, eu tenho um estúdio de fotografia, e para o Brasil e o mundo, através de mentoria de marca pessoal, que é basicamente isso que eu falei para vocês, porque isso é a base do meu trabalho, e a gente vai desenvolver toda a sua comunicação com o público, de forma natural, de forma que não agrida a sua essência, de forma que você não precise se encaixar em padrões, de forma que você não precise fazer dancinhas na moda, porque as meninas até gostam, mas eu não gosto, eu não me vejo fazendo, não é que eu não gosto, é porque não se encaixa na minha personalidade. E tudo bem. Então, a gente consegue encontrar estratégias para poder estar aqui nesse ambiente, estar usufruindo da internet, ocupar o nosso lugar, que a gente tem direito aqui, e aí sim, vender mais, ser mais próspera, ser mais feliz e tudo mais. Então, fica por aqui. Esses são os meus contatos. Gratidão. E espero que vocês tenham gostado. Precisando, é só me chamar. Eba! Mulher retada, só podia ser na Bahia, meu irmão.